Quando Paulo escreve a carta pessoal a Timóteo, e ele só escreve a 3 pessoas, Timóteo, cartas pessoais, Tito e Filemon. A Bíblia diz que Timóteo tinha por volta entre 28 e 30 anos de idade. E pelo fato de Timóteo ser um jovem pastor, ele encontrava grande resistência aos crentes que estavam estabelecidos na notória e grande igreja de Éfeso. Para nós entendermos a dimensão desta igreja, primeiro precisamos compreender que Éfeso era a maior cidade portuária da Ásia. Consequentemente, por ser a cidade portuária, era uma cidade rica, próspera e grande. E pelo fato dela ser uma cidade portuária, era estrategicamente religiosa. Tanto é que quando Paulo começa a fundar, iniciar a pregação do Evangelho em Éfeso, a Bíblia diz que existia lá um templo das maiores deusas da mitologia grega chamada Diana. Diana é uma deusa famosa porque era considerada uma deusa da fertilidade. Toda mulher que era estéril e sabia que na época tinha necessidade de ter filhos, de preferência homens, para agradar o seu marido, gastava tudo que tinha e que fosse possível para poder engravidar. E segundo a mitologia grega, aquele ou aquela que oferecesse, aquele sendo o marido e aquela sendo a mulher, oferecesse grandes sacrifícios a Diana, teria o seu ventre aberto e seria uma mulher fértil. Diana é considerado também como sendo comparada à deusa Afrodite, que além de ser a deusa da fertilidade na mitologia grega, é conhecida como a deusa do amor. A história diz que Paulo encontrou um grande embate quando começou a pregar o Evangelho na cidade de Éfeso. Porque os embates Paulo tinha, porque aquela cidade acreditava piamente em Diana, e o seu templo era um templo imenso, e pelo fato de ser portuária a cidade, muitas pessoas saíam de inúmeros lugares para ouvir, para sacrificar, para prestar culto à deusa Diana. É a mesma coisa de nós virmos no menor país do mundo. Sabe qual é? O Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano, que fica localizado dentro da cidade de Roma, é considerado um país onde o seu presidente é o Papa, não por eleição, mas por indicação dos cardeais. E dentro do Vaticano ele tem a independência como qualquer país, e o seu credo é considerado como se fosse um parlamento, se fosse no Brasil, Câmara dos Deputados e Senado Federal. A história diz que aquele lugar era totalmente dependente da sua prosperidade, e Paulo tem dificuldade na pregação. Ali existiam doutores, conhecedores, filósofos, mestres de todas as áreas da ciência que existia e prosperavam naquela época. Quando Paulo consegue fundar a igreja, ele institui um jovem de confiança chamado Timóteo, que era talvez neófito na fé e pouco experiente pela sua eternidade, mas tinha um chamado de Deus ministerial. A proporção que Paulo dá continuidade ao seu ministério de pregar aos gentios, Paulo institui e deixa Timóteo na cidade de Éfeso. Ao passar o tempo, Timóteo começou a enfrentar oposições dentro da igreja e, consequentemente, por ser ainda um jovem inexperiente
e não ter enfrentado ainda mais oposições, ele começa a entristecer-se e quem sabe duvidar do seu chamado. É por isso que Paulo ele usa a expressão na primeira carta a Timóteo, dizendo: desperta o dom de Deus que há em ti, e não despreze a tua mocidade. Porque para Timóteo, pelo fato de ser jovem, estar envolvido com pessoas doutas e anciões, Timóteo não se achava capaz de ser pastor de uma igreja tão grande como a igreja de Éfeso. E a história diz que Paulo, inspirado por Deus, resolve, ao ouvir as notícias das oposições das pessoas a Timóteo, de escrever uma carta de incentivo e confirmação do seu ministério. Porque se tem uma coisa que eu aprendi e ouvi em reunião do nosso presidente da Convenção da Bahia, pastor Valdomiro, que todo mundo precisa de um conselheiro ministerial. Ninguém tem a capacidade de gerir, de administrar, por melhor que ele seja, a sua responsabilidade ministerial sozinho. Tem momentos na vida de qualquer líder que ele precisa de alguém que o aconselhe em decisões que precisam ser tomadas e ações que precisam ser feitas. E a história diz que Paulo era o pai, o instrutor, o mentor, se fosse usar hoje, o coach de Timóteo no seu ministério. E Paulo precisa dar uma sacudida naquele jovem que foi chamado por Deus, pela imposição dos presbíteros, para um chamado pastoral. E Paulo escreve a sua carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, tu és um soldado de Cristo. Primeiro, ao iniciar o capítulo 2, Paulo chama ele de mordomo, que está para servir. E a partir do versículo de número 3, a partir do versículo 6, 7, ele vai falar que Timóteo também é um atleta. Mas nos versículos 3, 4 e 5, a qual eu li nesta noite, Paulo ele chama Timóteo de um soldado que está militando para uma responsabilidade. E quando Paulo usa a expressão soldado que milita, Paulo entendia do que ele está falando. Por quê? Porque uma função do soldado é dedicação e comprometimento com a causa que ele foi convocado ou escolhido. Quando nós resolvemos, Denis, levantar a mão e aceitar a Jesus, se cumpre literalmente o que Davi diz no capítulo 37, verso 5 do livro de Salmos: nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiando neles, e o resto ele tudo fará. E todo soldado, quando ele é convocado para a guerra, ele não sabe para onde vai, ele não tem direito de questionar as frentes de batalha que o comandante irá lhe colocar. Porque o soldado seminal não escolhe a frente de batalha, ele não escolhe o tamanho do seu inimigo, ele não escolhe o campo que ele vai lutar, nem muito menos a região, nem aonde ele vai dormir. Um soldado, quando ele se alista para a guerra, ele tem ciência que pode ir e que ele precisa lutar pela causa pela qual ele foi convocado. Quando eu e você aceita a Jesus como Salvador e entende o seu chamado, nós somos considerados pela Bíblia como soldado. E como um bom soldado, que é simplesmente um soldado que está ali para ouvir, respeitar, obedecer e confiar nas ordens do comandante, nós temos que seguir em frente e depositar a nossa confiança nele. Servir a Deus é ser como um soldado no campo de batalha, ouvir a ordem do comandante e não questionar, e não reclamar, e não perguntar porque o comandante está o colocando naquele campo de batalha. O bom soldado ouve, o bom soldado respeita a hierarquia que é estabelecida, vai para o campo de batalha com a arma que o comandante lhe entregou e só sai de lá depois de obedecer, cumprir o chamado do seu comandante. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz que Paulo olha para Timóteo e escreve-lhe dizendo: tu és um bom soldado. Capítulo 1 da carta de Paulo, no versículo 18 da primeira carta de Timóteo, Paulo chama Timóteo de soldado que precisa militar a guerra. Na carta a Fílomo, Paulo, no versículo 2, chama Arquipo de companheiro de militância. Na carta a
lá nos Filipenses capítulo 2, versículo 25, Paulo chama Afrodito de companheiro de batalha, porque quando nós entramos na plenitude do Evangelho, nós somos como um soldado que entramos no campo de batalha e não sabemos o poder do nosso inimigo, mas nós sabemos que as armas que o Senhor, nosso comandante, nos entregou são armas capazes de vencer o nosso adversário. Eu acho que foi isso que o jovem soldado franzino Davi, de 17 anos, inexperiente, fez quando o gigante Golias desafiou a nação de Israel. Davi não sabia o que estava enfrentando. Mediante o currículo de Golias, a única coisa que Davi sabia é que o comandante tinha lhe dado autoridade, poder e virtude para enfrentar um gigante que era poderoso. Tanto é que Davi não foi confiando nas armas humanas, que era escudo, que era espada, que era lança. Davi disse: tu vês soldado inimigo contra mim com escudo, com espada e com lança. Mesmo Saul tendo colocado as vestes de rei e soldado sobre Davi, Davi sabia que a sua confiança não estava em armas humanas. Vou repetir: a confiança do soldado de Cristo não está em armas humanas. A confiança do soldado de Cristo está no comandante, no Senhor das guerras, no Senhor dos exércitos, que entra conosco nas horas da adversidade, que não nos abandona como nosso Senhor nas horas das tribulações, que está conosco na hora que passamos pelo fogo, que está conosco na hora que somos colocados sobre águas profundas, que está conosco quando somos lançados na cova do leão, que está conosco quando somos colocados na fornalha ardente, que está conosco quando estamos diante do mar vermelho, que está conosco quando estamos diante do Jordão, que está conosco em meio à dificuldade do exército de 180 mil soldados e com 300, somente com cântaro, somente com trombeta, somente com buzina, disseram: pelo Senhor e protegerão, pelo Senhor e protegerão, pelo Senhor e protegerão. Não 300 homens, diz a Bíblia, naquele dia Deus entregou na mão de Israel 180 mil soldados midianitas. Sabe por quê? Porque quando os soldados midianitas viam as trombetas tocando, eles sabiam que trombeta estava sob a mão de um capitão de 1.000 soldados, de cerca de 10.000 soldados. Ou seja, quando os midianitas viram as 300 trombetas, eles disseram: Israel veio com cerca de 300 mil soldados, 300 mil, 3 milhões de soldados para nos vencer. E a Bíblia diz que Israel não precisou puxar a espada, porque na guerra que o soldado de Cristo guerreira, ele não precisa de faca, ele não precisa de arma 38 por 40 por 50 metralhadora. A única arma que ele precisa é confiar no Deus que o alistou. Israel não puxou a espada. A Bíblia diz que o exército midianita, quando viu a trombeta, o cântaro quebrando e as buzinas sendo tocadas, pegaram a espada e começaram a guerrear entre eles. Israel saiu com a vitória, porque quando nós somos alistados por Deus, nós não precisamos enfrentar o inimigo, porque existe um Deus que guerreia a nossa guerra. Êxodo 14 está escrito: nesta peleja não tereis que pelejar. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos pelejará por nós. Aleluia. Como bom soldado de Cristo, Timóteo precisava entender que a guerra que ele enfrentava, a oposição que ele enfrentava, a calúnia, a desconfiança, como sendo ele neófito ou jovem, não era para se preocupar com as adversidades, porque ele era soldado, e soldado obedece. Quando nós somos soldados, nós não estamos preocupados com cara feia. Quando nós somos soldados, nós não estamos preocupados com aquele que gosta ou que não goste. Nós estamos recebendo e cumprindo ordens do comandante. Se o comandante deu uma ordem, ele garante. Mas pastor, às vezes é difícil, não se preocupe. Ele sabe o que faz, do jeito que faz, da forma que faz. Só obedeça. Soldado
Soldado no quartel não questiona, soldado no quartel cumpre as ordens do comandante, faz o seu papel, ele é devoto ao seu comandante, ele confia no seu comandante, porque o comandante, qual é a função do comandante? Ele planeja as batalhas, ele planeja os enfrentamentos e dá ao soldado autorização para agir. E quando o soldado recebe a autorização, ele precisa ir para a guerra confiando no seu capitão, no seu comandante, no seu general. E quando nós confiamos em Deus, em meio à adversidade, a vitória é certa. Na Bíblia existem inúmeros relatos de pessoas que foram chamadas como soldado. Nós somos soldados de Cristo. E sabe qual é o problema do soldado de Cristo? Às vezes é porque ele não entende o poder bélico que tem na sua mão. Hoje o maior exército que existe é o exército americano, subsequente ao exército russo e depois o chinês, mas não tem comparação com o poder bélico do Deus de Israel, porque o Deus de Israel não precisa de avião supersônico, não precisa de arma nuclear para o inimigo tremer, não, porque a Bíblia diz que quando os demônios ouvem a voz deles, eles temem e tremem. Aí tem crente que tem medo de sexta-feira 13, tem crente que tem medo de passar debaixo da escada, tem crente que tem medo de gato preto, mas está escrito em Salmo que praga nenhuma chega à tua tenda, porque Salmo 91, verso 7 diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas pastor, e por que Deus permite que o aniversário me afronte? Porque Deus quer saber até onde vai a tua confiança nele no meio da batalha. Porque olha para mim, batalha todo crente vai ter, a hora que nasce, a hora que é arrebatado que morre. Batalha todo crente vai ter, da hora que acorda, a hora que dorme. Satanás, que é o nosso inimigo declarado, ele vai fazer de tudo para você desistir da guerra. Mas eu tenho uma notícia para te dizer, como disse Paulo à própria igreja de Éfeso no capítulo 6, a partir do versículo de número 10, quando ele diz assim: não tem mais, irmãos meus, revestidos de quê? Toda a armadura de Deus. Para quê? Para que podeis resistir no dia mal. Por quê? Porque chegará tempo que eu vou te dizer, não temos que lutar contra a carne. Quem é a carne? Não é o teu pastor que é teu inimigo, não é teu vizinho que é teu inimigo, não é teu marido que é teu inimigo, não é tua esposa que é tua inimiga, não é teu patrão que é teu inimigo, não é a igreja, não é teu líder, teu coordenador, não é os obreiros da igreja que é teu inimigo. O inimigo é espiritual. É por isso, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades que trabalham 24 horas. Para quê? Para tirarmos da presença de Deus. Mas como um bom soldado vigilante no campo de batalha, nós temos que estar atento. Por isso Jesus diz aos discípulos: vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Satanás vai criar armadilha para te derrubar, soldado. Satanás vai criar armadilha para te destruir, soldado. Satanás vai criar armadilha para você duvidar do poder do teu exército. Olha para mim, porque se tem uma coisa que o homem escreveu no livro Atos da Guerra, é que para vencer uma guerra, o inimigo não precisa ser mais poderoso do que a gente, não. A única coisa que nós precisamos para derrotar o inimigo é infiltrar-se no meio dele, como fazer? E eles pegam a unidade, a união, porque todo exército, quando ele perde a unidade, quando ele começa a brigar entre si, ele fica fraco, independente do poder bélico, independente da quantidade de soldados. Exército desunido é exército frágil. Satanás sabe, olha para mim uma coisa, Satanás sabe que escrito está, que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então o que ele vai fazer? Ele olha e diz assim: o chefe, o comandante é mais poderoso do que eu. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso
desestabilizar o soldado, eu preciso fazer que eles estejam desunidos para que eu possa vencê-lo. Quando eu falo de soldado e de exército, eu falo de você mesmo, porque nós somos ao mesmo tempo soldado e somos ao mesmo tempo exército. Satanás sabe que não pode te enfrentar de frente. Por quê? Porque Jesus disse: o diabo anda ao vosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar, mas ele não pode me tocar, porque ao nosso redor existem anjos de Deus que nos protege e nos guarda. Então, como é que ele faz para nos vencer? Ele vai tentar desestabilizar a nossa fé, ele vai tentar desestabilizar a nossa comunhão, porque quando nós estamos tristes, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos sem vontade de orar, sem vontade de ir para o culto de doutrina, sem vontade de vir para o culto de criança, sem vontade de vir para a escola bíblica dominical, para a consagração do culto público de domingo, Satanás começa a desestabilizar o soldado, e soldado desatento, desestabilizado na guerra, ele se torna vulnerável ao inimigo. Então ele diz assim: eu não posso vencê-lo enfrentando, porque o exército que está ao redor dele é muito forte e poderoso, mas eu preciso fazer com que esse soldado esteja desestabilizado, fragilizado, saia do meio do guardião do muro que guarda a sua casa, a sua vida, o seu coração, as suas emoções. Eu preciso desestabilizar ele, para que ele esteja fácil como presa para eu vencer. É por isso que Jesus diz assim: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Como é a serpente, ela fica rugindo, se fazendo de morta, andando devagarinho. Quando você acha que ela não vai atacar, é nesse momento que ela vai dar o bote a seu inimigo. Ele vai chegando devagarzinho, sem fazer alarde, sem fazer muvuca, sem fazer reboliço, e quando você menos espera que está desatento, ele vai lá e dá o bote. Então nós temos que estar vigilante, atento, para que não fraquejar. Quando Paulo percebeu que Timóteo estava começando a desestabilizar por causa das perseguições, por causa das oposições, Paulo disse: eu preciso dar uma sacudida desse soldado, para que ele se levanta e volte a ser aquele Timóteo que eu conheço, cheio da graça e da autoridade. Ei, Timóteo, tu és soldado, e um soldado que milita, ele só é coroado se ele milita legitimamente. Não pare por causa da calúnia, não pare por causa da fofoca, não pare por causa da mentira, não pare por causa da calúnia, não pare por causa das oposições, não pare por causa das afrontas, porque a coroa do soldado não está no começo da guerra, a coroa do soldado não está no meio da guerra, a coroa do soldado é quando ele vai, chega no fim da batalha, cheio de vida, cheio de vigor, e faz como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé e vou receber a minha coroa. Satanás sabe que o exército fraco é um exército desestabilizado. Quando você duvida do Deus que você serve, quando você duvida do chamado que você tem, Satanás vai te desestabilizar, vai te enfraquecer, tu vai se tornar vulnerável e ele vai conseguir te derrotar. Você precisa confiar e saber quem você é e o Deus que te escolheu e que te chamou. Muitas pessoas vão te apontar e dizer: você não consegue, você não é capaz, você não tem condições, você não é capacitado. Mas Deus está dizendo: eu pego as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ainda que a sociedade nos olhe de alto a baixo com desprezo e diz: não tem anel dele, não é rico, não é de família rica, não mora em bairro nobre, não tem curso superior, não é pós-graduado, não é conhecedor. Mas Deus olha assim: eu pego entre as ovelhas e
me colocam para sentar entre príncipes e para governar o meu povo. Olha, na Bíblia, Deus nunca escolheu quem era preparado para que não se vangloriasse daquilo que Deus ia fazer através da vida dele. Todos que Deus escolheu eram pessoas simples, humildes, e que a sociedade olhava e dizia: do jeito que começou a vida, ela vai terminar. Do jeito que começou a vida, ele vai terminar. Timóteo era um jovem filho de uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Mas quando Paulo olhou para ele, o Espírito Santo disse: investe nesse jovem, porque ele tem futuro ministerial. Deus não está preocupado com a tua idade. Deus não está preocupado com a casa que você mora. Deus não está preocupado com o curso que você tem. Deus olhou para você e disse: tu és um vaso escolhido por mim para levar a minha obra. Quantas oposições eu tive hoje com 36 anos de idade? Prego desde os 15, sou obreiro desde os 17. E sabe o que é isso? Alguns olhavam para mim e diziam: vai morrer na praia. Mas eu sabia do Deus que havia nos chamado. E quando nós confiamos nos Deus que nos chama, as coisas vão acontecendo de forma natural. Você não precisa se desesperar. Você não precisa se preocupar, porque a proporção que Deus vai te capacitando vai acontecendo igual porta de banco. Quando você chega perto, ela se abre e você passa. Quando Deus escolhe alguém, Ele não precisa caminhar, Ele não precisa passar a perna. Ele só tem que estar preparado para as oportunidades que Deus vai colocar na sua frente. Timóteo entendeu o chamado de Deus através do apóstolo Paulo, e Timóteo se preparou, independente de idade. Deus não quer saber se você é adolescente, jovem, meia idade ou idoso. Deus quer saber se você entende e compreende o chamado dele na sua vida. Muitos vão olhar para você e vão dizer: você não serve para pregar, você não serve para liderar, você não serve para cantar, você não serve para reger. Mas Deus olhou para você, te preparou, te capacitou, te ungiu, e a proporção que você for investindo no dom que Ele te deu, Ele vai multiplicar e vai aumentar os dons que Ele te deu. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei, eu lembro como hoje, 15 de março de 2004, quando eu terminei a mensagem, no outro dia, ainda adolescente, eu tive que pedir perdão ao pastor pelas besteiras que eu falei, mas não desisti do chamado de Deus, porque o homem, diácono que hoje nós nos chamou, chamado diácono José de Jesus, olhou para mim, criou um núcleo de ensino de pregação, ensinou a dar uma salvação, ensinou a abrir a Bíblia, ensinou como é que se via, ainda como novo convertido, olhou para mim e disse: eu vou investir em você. Até mesmo no dia que veio que eu estava na aula de escola, de ensino de pregação, fui para a praia, ele olhou e disse assim: vou continuar investindo em você. E muitas vezes ele aceitava a agenda, não ia me ligar e dizia: tu vai pregar hoje no meu lugar. E muitas agendas na minha adolescência foi graças a esse homem que hoje dorme no Senhor. Por quê? Porque ele olhou para mim da mesma forma que Paulo olhou para Timóteo, investiu nele, e hoje eu estou aqui porque alguém acreditou no meu ministério, porque Deus assim o fez. Deus levanta alguém e acredita em você, e se você fazer a tua parte, a pessoa investe e Deus confirma o ministério. Mas nós enfrentaremos oposições, mas somos soldados, e soldados não olham o campo de batalha, soldado não olha o tamanho do inimigo, soldado não olha a força do inimigo, soldado não olha o tamanho do canhão do inimigo. Soldado vai para a guerra e diz: eu confio no Deus que me chamou, e este Deus há de me dar a minha vitória. Timóteo precisava de uma sacudida, e Paulo disse: tu és soldado, tu és mordomo para servir. E muitas vezes quem serve não é lembrado, só é lembrado quem fez. Quando alguém faz uma comida gostosa, não pergunta aquele que está servindo: quem foi que serviu? Não. Quem foi a cozinheira? Quem foi a parceira que fez esse bolo? Não se pergunta quem está servindo.
Nós somos mordomos de Cristo, e como bom mordomo que somos, nós iremos servir e não seremos lembrados, porque a nossa lembrança, a nossa coroa, a nossa glória não é na terra e não é dada por homens. A nossa coroa, a nossa glória é dada pelo próprio Deus. Muitas vezes você vai servir e não vai ser aplaudido. Muitas vezes você vai fazer e não vai ser reconhecido, porque Deus não nos chamou para sermos aplaudidos, Deus não nos chamou para sermos reconhecidos, Deus nos chamou para recebermos uma coroa de glória e ouvirmos Ele chamar o nosso nome dizendo: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança ao reino que eu vos tenho preparado. Olha, saudade não questiona. E aí foi o problema de Israel quando saiu da terra do Egito a caminho da terra prometida. O soldado obedece, vai, segue, vai por aqui, não questiona, não reclama, não murmura, ele somente obedece à voz do comandante. É por isso que a carta aos Hebreus, ele diz assim: é preciso ter fé. A palavra fé na etimologia quer dizer confiança. É como Deus olhasse para mim e para você e dissesse: meu filho, segue aqui, confia que vai dar certo. No meio do caminho, Satanás vai tentar colocar dúvida na sua mente. No meio do caminho, Satanás vai tentar botar barreiras no seu caminho para você duvidar do caminho que Deus estabeleceu, mas somente obedece. É por isso que Jesus diz na primeira pessoa do singular: eu sou o caminho. Só obedece, porque quando o soldado obedece, o comandante diz: vou dar vitória ao meu soldado, porque ele está se obedecendo a minha voz e a minha ordem. Porque tem soldado que fraqueja, porque o comandante diz que o campo de batalha é este, mas Senhor, esse aqui, como diz o companheiro, é barril. Mas aqui nós estamos para obedecer. Quando você obedece, ainda que pareça tenebroso o caminho, ainda que pareça desfavorável o campo de batalha, mas quando nós vencermos, nós vamos olhar para trás e vamos dizer: verdadeiramente o Senhor estava conosco. Aí eu me lembro das palavras de Samuel no capítulo 2, versículo 7 do seu livro, quando ele escreve dizendo: quando venceu os filisteus, mesmo sendo mais fraco o exército israelita, ele botou uma pedra de bicho e se botou no meio e disse: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Sabe por que as batalhas do soldado de Cristo são difíceis? Para que quando o soldado no Cristo vença, ele não olha e diz assim: eu venci pela minha capacidade, eu venci pelo meu poder, eu venci pelo meu conhecimento, eu venci pela minha condição financeira, eu venci pelas minhas estratégias. Quando o soldado de Cristo vence uma batalha e ele vê que era impossível, ele vai dizer: verdadeiramente Deus estava conosco, verdadeiramente Deus estava comigo, verdadeiramente Deus estava nessa batalha. E você vai atribuir a vitória a Deus que você serve, ao capitão, ao general, ao comandante, o Senhor dos exércitos, o Deus que está conosco, o Jeová Rafa, o Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é a virtude suprema de um soldado? É ser fiel até a morte. Ao que lhe deu ser, diz Apocalipse, dar-lhe o direito de beber da água da vida. Quantos acreditam nessa palavra? Fica de pé. Soldados somos de Jesus.